Olá a todos e bem-vindos ao curso Latim para Iniciantes. Meu nome é Alex e esta é a primeira de uma série de lições baseadas na obra Latin for Beginners, de Benjamin L. Dood, que tem sido muito utilizada no ensino de latim em todo o mundo. Escrito no início do século passado, o livro se encontra em domínio público e o link para download consta na descrição deste vídeo. Nesta primeira lição, abordaremos 5 tópicos de extrema importância no estudo da língua latina, a saber, o alfabeto, os sons, as sílabas, a quantidade de uma vogal, bem como a quantidade de uma sílaba, e a acentuação. Terminaremos esta videoaula com a leitura de alguns textos selecionados por mim. Leremos, por exemplo, os 10 primeiros versículos do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada, no caso a edição da Nova Vulgata, cuja pronúncia correta em latim é Nova Vulgata, como veremos mais adiante. Se você não é religioso, também faremos a leitura de alguns nomes científicos em latim. Se você não é religioso e nem cientista, teremos também um trecho de uma obra de Catullus e um trecho do breviário da história romana de Eutrópio. Então iniciaremos com o alfabeto. O alfabeto latino contém as mesmas letras que o alfabeto português, com exceção das letras J, K e W. No caso da letra J, ela é muito utilizada em outros livros de latim e ela substitui a letra I de valor consonantal, como nós veremos no próximo slide. A letra K pode aparecer em uma palavra, que é a palavra calendai, mas aqui utilizaremos a letra C. A letra W nunca aparece. As vogais são as mesmas que em português, ou seja, A, E, I, O, U, com a adição da vogal U. Não se preocupe com a pronúncia por enquanto. A vogal U. Sim, a letra Y é tratada como vogal na língua latina e ela aparece em palavras de origem grega. Obviamente, as demais letras são consoantes. A letra I é usada tanto como vogal quanto como consoante. Quando precede uma vogal em uma mesma sílaba, tem valor de consoante e é chamada I consoante ou I consonantal. Caso contrário, é tratada como vogal. Então, para exemplificar estes dois conceitos de vocálico e consonantal, eu separei em dois grupos 20 palavras que empregam a letra I. Então, a letra I em vermelho remete ao I vocálico e a letra I em azul remete ao I consonantal. Então, antes de voltarmos à definição, vamos primeiramente ler estas 20 palavras. Começaremos pela primeira coluna, I vocálico. É muito importante que você repita ou que pelo menos escute e entenda a diferença entre os dois conceitos. Ibi, Icarus, Ignis, Imperium, Inter, Invidia, Italia, Nuntius, Periculum, Viginti. Ok? Agora a coluna do I consonantal. Iachio, Iam, Jesus, Iubeo, Ius, Justitia, Iuxta, Abiectio, Cuius, Deiectus. Então agora sim, podemos remeter à definição e perceber que o I tem valor de consoante quando precede uma vogal em uma mesma sílaba. E é muito importante que a letra I comece esta sílaba, embora isso não esteja aqui nesta definição. Então, no primeiro exemplo, a palavra iachio, se separarmos essa palavra em sílabas, teremos duas sílabas. Iachio, primeira sílaba, I precedendo a vogal A, portanto, I consonantal. Segunda sílaba, I precedendo a vogal A em uma única sílaba, no caso, palavra, uma única sílaba, iam, portanto, I de valor consonantal. Um exemplo mais adiante, por exemplo, abiectio. Neste caso, se separarmos isso aqui, obteremos ab, iec, tio. 3 sílabas. Na segunda sílaba, temos iec. Portanto, I começando uma sílaba e precedendo uma vogal, a vogal E. Portanto, I consonantal. Então, somente por questão de curiosidade, não é importante que você memorize o significado dessas 20 palavras, elas são apenas exemplos, mas por questão de curiosidade, a definição. Ibi, lá,
Ícarus, Ícaro, ignis, fogo, imperium, império, inter, entre, invidia, inveja, Italia, Itália, nuntius, mensageiro, periculum, perigo, viginti, 20, iachio, verbo jogar, atirar, iam, já, Jesus, Jesus, iubeo, mandar, ordenar, ius, direito, iustitia, justiça, iuxta, ao lado de, próximo de, abiectio. Abiectio pode ser definido como abatimento. Cuius, cuius indica pertinência, de, pode ser traduzido às vezes como nosso cujo em português. Deiectus, deiectus é o particípio do verbo deicio, ou seja, derrubar. Então, deiectus poderia ser traduzido como derrube, ou como a ação de derrubar. Antes de seguir adiante com o próximo slide, eu gostaria de fazer um comentário, e para isso eu vou limpar toda essa sujeira na tela. Ok. Sobre o emprego da letra J no lugar do I de valor consonantal. Então, é muito comum que em vários livros de vários autores você encontre, por exemplo, a palavra iachio desta forma, com um J no lugar de um I, ou a palavra Jesus desta forma, com J no lugar de um I. E eu garanto que esta última lhe parece muito mais familiar, é a própria palavra em português. Muito bem. O alfabeto. Aqui eu preparei uma chave de pronúncia de como as letras, como o nome das letras deveria soar antigamente. Então, obviamente, isso é uma aproximação. Ninguém sabe ao certo como o latim era pronunciado no período clássico. O que existem são estimações. E uma dessas estimações é a pronúncia reconstituída, que é a pronúncia adotada neste livro e neste curso. Então eu peço que vocês repitam o nome das letras comigo. A, B, Q, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Então, algumas ressalvas a se fazer. Primeiramente, o H, na pronúncia adotada neste livro, o H soa aspirado, aproximadamente como em inglês. Ha, ha. Da mesma forma, temos um som emprestado do francês, é a letra U, que se você não conseguir pronunciar, afinal, nem todos os estudantes de latim estudaram francês, você pode pronunciar simplesmente como U, ok? Esta é a pronúncia que eu adotarei no meu curso, a pronúncia francesa, mas se você não consegue pronunciar desta forma, pronuncie simplesmente U. Para mais detalhes de algumas consoantes, como por exemplo a consoante R, a consoante UE, entre outras, esperaremos pelos próximos slides. Bom, estamos ficando sem tempo. Por hoje é só, por esta videoaula. Já vimos o bastante. Até a próxima, quando começaremos a ver os sons das letras. Muito obrigado. Gracias.